Bueno, buenas tardes, estimadas y estimados amigos del conversatorio. Hoy tenemos el orgullo, el honor de presentar a Eduardo Oliveira. Ya lo habíamos escuchado en su ponencia sobre estética en AFIL, México, y ahí fue que conectamos con él, y él muy gustoso. Tuvimos incluso un Zoom de la coordinadora con él para ver los temas. Tenía una larga posibilidad de temas, y bueno, y hablando con él, él llegó a la conclusión de que podía empezar por este tema, porque creo que el contacto, los encuentros con Eduardo Oliveira van a ser algunos cuantos, ¿no? No sé de qué orden, pero porque él no va a agotar su intervención en esta oportunidad. Bueno, Eduardo Oliveira es poeta, ensayista, babalagó, que nos va a explicar bien qué quiere decir, ya me lo explicó a mí, licenciado en filosofía, especialista en culturas africanas, magíster en antropología y doctor en educación. Trabaja con movimientos sociales populares, es socio fundador de la AFIL Brasil, AFIL viene a ser Asociación Filosofía y Liberación, y del IFAA, Instituto de Filosofía Africana y Afrodiaspórica. Vicecoordinador del programa de doctorado en difusión del conocimiento y profesor adjunto de la UFBA, Universidad Federal de Bahía, en Salvador, Brasil. Bueno, el tema ya lo dijo Silvia, es estética y ancestralidad. Y bueno, Eduardo, escuchamos tu palabra. Adelante. Muito agradecido por las buenas-vindas. Para mí es una alegría verdaderamente estar con ustedes nesse conversatório. Es una responsabilidad y es una alegría. Entonces, quiero mucho agradecer este contacto con ustedes en todas las latitudes, ¿no? Como dijo Eduardo, hay una posibilidad muy larga de temas y la que escogí para hoy fue estética y ancestralidad, que de alguna manera es una síntesis de mis preocupaciones y actuaciones en los últimos tiempos. Bien, ustedes saben, yo no hablo fluentemente español, entonces voy hablando en portuñol. Se houver alguma coisa que se precisa perguntar para aclarar o sentido, não hesite, pode perguntar-me, porque eu sei que algumas coisas se escapam, não? Soy ante tudo, babalao. Babalao um sacerdócio de uma religião de matriz africana que temos em Nigéria, em continente africano, e em toda a diáspora africana, incluso acá em Brasil. Então, nós somos os responsáveis pela manutenção e atualização do sistema de oráculo, do sistema oracular. É a síntese da sabedoria iorubana, nigeriana, em juego de búzios, ¿no? Ou também de juego de Opeleifa, que é rosário com 8 semillas, e essas 8 semillas sintetizam em suas combinações, que vai como que 4.096 combinações, que temos então que memorizar. É uma cultura oral, não? Temos que memorizar 4.096 histórias em Yorubá, que não é uma língua minha, que tenho que aprender pouco a pouco, para quando se hace a consulta, para atender as pessoas, é preciso mobilizar uma ou algumas dessas histórias que chamamos de ITAM, para então ajudar a resolver o problema do consulente. Então, é um trabalho comunitário, de uma dedicação contínua, de muito estudo por anos e anos, por largo tempo. Está inserida dentro do complexo
cultural nigeriano, iorubano, ¿no? Recriado acá en la diáspora en Brasil. Además de esto, eso es lo que soy más recientemente. Soy consagrado como sacerdote de Ifá, que es Babalaô, el pai del segredo. Isso significa la palabra, Babalaô. Soy consagrado há um pouco menos que 3 anos, pero estou nesta cultura há quase 20 anos, não? Como iniciado. Soy también poeta, soy también ensayista, soy escritor, soy profesor de la Universidad Federal de Bahía, soy un activista social, entonces soy de movimientos sociales populares acá en Brasil, desde niños y niñas de la calle hasta el movimiento negro, que hago parte há mucho tiempo, há más que 20 años. Soy también del movimiento de ocupaciones urbanas, ¿no? Del movimiento de los sin tierra, pero en la ciudad, no en el campo, pero en la ciudad, los sin tetos, no los sin tierra. Tengo una participación en grupos también de artistas, como soy poeta, participo de colectivos de escritoras y escritores negros aquí de Salvador, la ciudad donde vivo. Bien, esos son algunos, ¿no? De mis pertenecimientos, que es bueno decir para, siempre creo nisto, que es mejor entender lo que una persona dice cuando sabemos pelo menos un poquito sobre quién es, ¿no? Desde dónde habla. Toda mi pesquisa en la universidad y también en los movimientos sociales, poderia dizer que passa de três logos, de três lugares importantes, de três, como chamo eu, sujeitos coletivos de produção do conhecimento, que são a capoeira Angola, que é um tipo de capoeira praticada por nós outros. Eu sou capoeirista, quero dizer, eu sou um aprendiz de capoeirista, de angolero. El otro sujeto colectivo de producción de conocimiento es las religiones de matriz africana, particularmente el candomblé y el ifaísmo, donde hago parte como babalao. Y también el tercero sujeto colectivo de producción de conocimiento es justamente los quilombos, que me olvido como se llama, palenques, ¿no? Creo que se llama como palenques en el conjunto de la América Latina, que son una resistencia de negros y negras que fueron esclavizadas y que se organizaron para conquistar su libertad. Entonces, aunque hoy tenemos muchos quilombos por todo el Brasil, y yo trabajo en varios de ellos, ¿no? En varios de ellos. Então, é claro, do movimento social de maioria negra, do movimento negro do Brasil. Então, esses são os quatro territórios onde eu produzo o conhecimento. Desde aí, com estas comunidades, em interface e em diálogo com elas. E é por isso que o tema de estética e ancestralidade, para mim, é muito importante, porque quando há muito tempo atrás estava eu estudando as religiões de matriz africana, se escuchava muito falar de ancestralidade, pero nenhuma pessoa teria definido o que seria a ancestralidade. Não havia, aunque, nenhum trabalho sistemático sobre a ancestralidade em la academia, não? Ah, havia um texto de Marco Aurélio Luz, que se chama Agada, e outro de Fábio Leite, que sim, teria o nome de ancestralidade, que seriam os dois principais trabalhos hasta entonces, pero nem em um nem em outro havia uma produção do conceito de ancestralidade. Então, me coloquei essa tarefa como uma tarefa coletiva de meu pueblo, do pueblo negro brasileiro, e sobretudo do pueblo que frequenta espaços de ancestralidade
como las religiones de matriz africana, particularmente el candomblé, mas também a ancestralidade é uma categoria muito usada em la capoeira, el samba, el maracatu, em jongo, em cavallo marinho, que são manifestações culturais do pueblo africano e afro-brasileiro, né? Então, isso é um trabalho extenso. Eu poderia dizer que boa parte de minha obra de produção de livros, de artigos, está relacionada justamente ao tema de la ancestralidade. Então, produzi esse livro chamado Ancestralidade em la Encruzilhada, que é minha dissertação de mestrado, de magíster, creio que é assim que se chama por aí. Donde hizo una pesquisa de los últimos 100 años de producción sobre la ancestralidad, que tendría escrito los especialistas al respecto de ancestralidad. Entonces acá hago una especie de arqueología, o mejor, de genealogía del concepto de ancestralidad de una perspectiva antropológica, ¿no? Então, confronta essa perspectiva com a visão do pueblo del santo, de los nativos, de los militantes, de los ativistas sociais de los acadêmicos. Coloco essas três perspectivas em contato, em conflito, não? E isto é esse texto. Antes dele, eu havia trabalhado com Cosmovisão Africana de Brasil. Este livro tem uma peculiaridade, porque foi o primeiro livro adotado pelo Estado brasileiro, do primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, para implementar a Lei 10.639, que foi a lei que obriga ao ensino de história e cultura africana e afro-brasileira em las etapas de ensinança em Brasil. Então, este foi o primeiro livro a ser adotado, porque el contenido de este libro tendría a ver com que a lei preconizava como necessidade de trabalhar em las escolas, não? E por fim, a filosofia de la ancestralidade, que é minha tese de doutorado, que já não é solamente sobre a ancestralidade, pero es desde la ancestralidad. Entonces, no tiene la ancestralidad como objeto de estudio, pero tiene la ancestralidad como paradigma de producción del conocimiento. O sea, ya es la ancestralidad en funcionamiento, ¿no? Es una tesis, pero escrita en estilo literario. No era posible para mí escribir ese texto que no pasase por una poética. Solamente la lenguaje científica, académico, não daria conta de abarcar a amplitude e os sentidos e significados da ancestralidade. E também, já que estou aqui apresentando a produção, hay específicamente um livro de poesia que se chama Shire, La Brincadeira Lírica, que é um livro sobre a ancestralidade, pero em forma de poemas, como chamo de mitopoemas. Todos os poemas que acá estão são baseados em algum mito da tradição africana e afro-brasileira entre nós outros, não? Depois, e aí vou parar com isso porque vai muito tempo. Eu publiquei uma coletânea que se chama Trilogia de la Ancestralidade, que são três livros que recuperam os anteriores e acrescenta novos pontos de vista, textos inéditos, outros diálogos e assim por diante. Então, como vocês percebem, eu tenho alguma trajetória como praticante de uma ancestralidade africana e como pesquisador da ancestralidade africana em solo brasileiro. Eu queria dizer-lhes que há uma farsa em la cultura ocidental
em relação à narrativa do início, da origem da filosofia, que é minha primeira formação. Eu sou filósofo, antropólogo e educador, não? Nesta sequência é minha formação na academia. Então, há uma farsa, há uma trampa en la cultura occidental que dije que la filosofía es la superación del mito. En la verdad, ah, ah, o que hizo la filosofía fue se apropiar de los mitos porque nunca los dejó. Platón trabaja com Hades, a alegoria de la caverna, etc. Hegel com la coruja, não sei como se diz coruja, la coruja de Minerva. Um, Kant com os números, Freud com Édipo, Hobbes com Leviatã, etc. A filosofia nunca abandonou o mito, na verdade. E jamás lo superou, les digo. Mas lo que hizo fue racionalizar el mito. Y al racionalizar el mito, le empobrece, no lo enriquece. La narrativa mítica tiene su propia peculiaridad que escapa a los límites de la razón. Isso hizo la filosofía, racionalizó el mito, no lo superó. Yo diría que la filosofía occidental y también posteriormente la ciencia occidental es que se tornou o próprio mito do Ocidente, haciendo acá uma broma com isso, um chiste com isso, ¿no? Então, não superou, pero lo que criou, ao invés de superação do mito, foi a continuação do mito por medios de la razão, e a própria filosofia e ciências ocidentais tornaram-se o mito do Ocidente. Em contrapartida, a ancestralidade que eu evoco acá é uma cultura poética. Não é possível falar de ancestralidade africana que não seja pela via da poética. E ao dizer poética, não estou falando de um gênero literário. Então, não é a poética como um gênero literário, não é a poética como em senso comum, ao menos acá no Brasil, como uma espécie de fuga da realidade, como uma espécie de encantamento artificial, de deslumbramento. Não, não é a poética assim. É a poética como uma maneira de existir. É a poética como um modo de viver. Es la poética como a expresión propia de una cultura que, a pesar de ser muy diversa, las culturas africanas tienen un punto común, el comunitarismo y la poética. A poética, portanto, ela transduz, não solamente traduz, mas transduz as experiências africanas. Las culturas africanas, al menos las culturas africanas que llegaron al Brasil, que llegaron a las Américas, son culturas poéticas. Es necesario entonces reorganizar la mirada, reorganizar el pensamiento para bien comprender y sentir la poética de las culturas africanas, porque es una cultura que se expresa sempre e sempre poeticamente. O modus operandi da ancestralidade africana, portanto, é a estética. A estética para nós é a primeira filosofia. Não é a metafísica, como queria Aristóteles, a primeira filosofia. Não é a ontologia, como queria Heidegger, a primeira filosofia. E não é a ética, como queria Emmanuel Levinas, a primeira filosofia. Desde a experiência africana em el continente e acá em la diáspora, la estética es la primera filosofía. Entonces, es una tesis muy fuerte que puedo desarrollar en nuestro debate, pero acá solamente presento una clave de lectura, ¿no? E o que se passa acá? Se passa acá que el mito es una de las maneras de la manutención, preservación y continuidad de la sabiduría africana
en toda diáspora. Entonces, para nosotros, curioso isso, para nosotros, el mito es la continuación de la filosofía de otra manera. Entonces, jugando com o que ele dijo antes, se la Grecia de la filosofía antiga prometió que superaba el mito, pero no lo hizo, al contrario, empobreció el mito, racionalizando la ancestralidad africana y el pensamiento africano hace del mito su propia filosofía, mantendo e atualizando esse mito. É como se hace a manutenção e a atualização da sabedoria contida em el mito. É através do corpo, é através do rito. Então, é um pensamento, é uma cultura, se quiserem, é uma filosofia não sobre o corpo. No tiene el cuerpo como objeto, mas tiene el cuerpo como sujeto. Tiene el cuerpo como el enunciante, aquel que enuncia su propio pensamiento. El pensamiento no es una cosa de la mente separada del cuerpo. La mente es cuerpo, por supuesto. No es una cosa distinta del cuerpo, es el cuerpo. René Descartes tendría esa confusión, ¿no? Entonces, para nosotros es una filosofía desde el cuerpo, para el cuerpo, con el cuerpo. Y no solamente el cuerpo del filósofo individualizado, pero el cuerpo comunitario, el cuerpo en contacto, en la relación con la alteridad, no solamente con la mesmidad. No es, portanto, una filosofía de la identidad, pero es una filosofía comunitaria de la alteridad. Para isto, entonces, nosotros invocamos los mitos. Eu quero ver se puedo passar aqui para ustedes algumas. Não sei se é possível, Eduardo, desde acá que eu passe. Não, né? Gracias, gracias. Entonces, estão vendo uma imagem onde está escrito Exu? Ujú. Sí. Exu, pronto. Eu não estou vendo ustedes, pero é esto mismo. Entonces, Exu es la divindad del panteón yorubano responsable por toda la comunicación. Él es lo responsable pela comunicação entre um orixá e outro orixá. Então, é o responsável pela comunicação entre os deuses e os humanos, entre os humanos, incluso a comunicação de todo o reino mineral, vegetal e espiritual. E claro, em todo o reino animal. Então, Exu é um princípio de comunicação cósmica e, ao mesmo tempo, Exu é o dueño del cuerpo. Há um tipo de Exu que se chama Exu Bará, que é isto que significa el dueño del corpo. Então, Exu inaugura uma ponte que vai del cosmos al cuerpo, del cuerpo al cosmos. Toda a filosofia da ancestralidade é exatamente esse caminho que leva do corpo ao cosmos e do cosmos ao corpo. Exu é a própria poética da comunicação. É ele, a linguagem poética. Não é a linguagem técnica, não é a linguagem gramatical, semântica, codificada por el Ocidente. Não é a linguagem formal, portanto, é propriamente a linguagem que escapa ao signo técnico e que vive justamente em el reino de la poética. Sendo assim, Exu é a própria cultura. Exu inventa seu tempo e Exu inventa a cultura. A cultura, por conta de Exu, tem como signo a negociação, o movimento, o negaceio, a sedução, a singularidade e a estrutura ao mesmo tempo. Exu é a divindade
que é capaz de dizer não, não a quem disse não ao projeto do criador de los Yorubás, que é Olodumare. Quero explicar isto rapidamente. Olodumare é a divindade única, criadora de todo o cosmos e de todos os orixás. Olodumare nunca diz não, sempre diz sim. É uma divindade afirmativa, criativa, e solamente assim, solamente afirmativa e solamente criativa. Exu, que é criatura de Olodumare, diz não àqueles que dizem não ao projeto criativo de Olodumare. Então, el não de Exu ao não, al menos, daqueles que negam o projeto criativo de Olodumare, resulta em restabelecer a energia vital, el axé, como dizemos nós outros acá, porque menos com menos é mais. É um princípio que está incluso presente em la matemática. Então, este é Exu, aquele que restaura a afirmação, a positividade do projeto criativo de Olodumare, o criador. Exu, conta-se que Exu chegou na cidade de Oió, uma cidade nigeriana, onde tinha um reino muito próspero. Estou contando a vocês uma das histórias sagradas. E lá, chegando, encontra el rei muito doente, muito enfermo. Todos tentaram salvar el rei, os médicos, os sábios, os curandeiros, os feiticeiros, pero nenhuma pessoa conseguiu salvar el rei. Pero Exu chegou muito maltrapillo, com o cabelo despenteado, com uma bolsilha de lado, com sandálias em el pé. As pessoas não quiseram recebê-lo bem na cidade porque estava o rei doente. Exu então disse: Eu puedo curar vuestro rei. Todos riram, pero seria a última alternativa e permitiram. Exu dijo que entraria em el aposento del rei e 3 dias depois poderia juntar todo o pueblo em frente à praça onde estava o palácio real, porque su rei estaria salvo, não estaria curado. E assim se fez. 3 dias depois, o rei estava curado, pero antes de Exu entrar em los aposentos del rei, le perguntaram quanto custaria su trabalho. E ele dijo, aquele que tiene la menor medida e que tenga la maior grandeza. Então, dito isto, ele entra em aposento, cura o rei. Em el terceiro dia estavam todos diante da praça, com todo o pueblo reunido, os guerreiros, os sábios, os anciões, todas as pessoas ali, então, reunidas. O rei, então, agradece muitíssimo a Exu e lhe oferece uma quantidade de katanas de fierro e contas de búzio, que é a moeda da época. E Exu diz, es pueco e não cabe em mi bornal, que é a bolsilha pequenita que carregava ao lado a su cuerpo, se chamava bornal. Então, o rei dobra, te dou 10 búzios e 50 katanas. Exu dijo, es pueco, e não cabe em mi bornal. Eu te dou 1000 búzios e 10.000 katanas de fierro, de hierro. Exu, então, diz, es pueco, e não cabe em mi bornal. El rei, entonces, exasperado, dijo, te doy mitade de todo mi reino. Exu dijo, es poco, que no cabe en mi bornal. Entonces, o rei pergunta, ¿qué quieres, el ambicioso andarillo? Exu levanta-se de la cadeira e dijo, yo quiero la cabeza del rey. El rey
quase que se desmaya, que tiene un surto y dijo, aquello que me curó ahora desea mi muerte. Jesús dijo, es el precio, lo que tiene la menor medida con la mayor grandeza. Dito esto, Jesús levanta-se, se hace armado de su adaga, corta el pescozo, la cabeza del rey, lo coloca en su bornal, sai de la ciudad en la esquina, muy adelante, en la estrada, fuma su cachimbo, su charuto, dá uma grande gargalhada e se vai. Essa história muito interessante, esse item muito interessante, mostra um pouquinho como é Exu, que quer sempre a maior grandeza em la menor medida. O que estou fazendo aqui com vocês é construir um conceito de ancestralidade e de estética que tenha assim também a maior grandeza e que caiba também em la menor medida. Bem, a ancestralidade, como está representado acá numa obra de Marco Aurélio Luz, um eminente pesquisador e excelente artista que nós outros temos. La ancestralidad es aquilo que no se refiere al pasado, como muitos de nosotros pensamos. No es, por tanto, un saudosismo, un resgate del pasado, del tiempo de los antepasados. No, no. La ancestralidad es justamente la afirmación criativa del presente, levando em conta todo el acúmulo de sabedoria de los antepassados que todavía no morreram, que todavía estão vivos em el tempo presente na categoria de ancestrales, às vezes até na categoria de orixas. Ou seja, o pueblo africano diviniza sus muertos. La muerte no es el fin, la muerte es un portal por donde se traspasa ese portal, donde se mantiene la vida ahora de outra maneira na categoria de divinação, na categoria de ancestrales ou de antepassados divinizados. A ancestralidade solamente se dá em ele presente. Quero grifar isto. A ancestralidade não é uma categoria de passado, porque para nós, africanos e descendentes de africanos, não há passado e não há futuro. Passado e futuro são categorias abstratas do pensamento ocidental. Lo que há é o momento de la hora, do presente, que sempre é em el gerúndio, é um acontecendo, é um movimento permanente. El presente só se pode dizer como verbo em ação, acontecendo, criando, afirmando, sempre assim em el gerúndio. Pensado assim, a categoria ancestralidade desloca o que entendemos por história e reposiciona o que entendimos por memória. É necessário revisitar história e memória a partir da ancestralidade, porque tendrá doravante outro significado e outro sentido. A ancestralidade é mantenida pelos mitos e atualizada pelos ritos, e como dijo, ela se passa em el território corporal. Solamente digo que el cuerpo no es solamente el cuerpo del hombre y de la mujer, era el cuerpo del vegetal, del mineral, de todos los otros animales. Es también el cuerpo de los espíritus, es también el cuerpo del cosmos, incluso del caos. Entonces, la ancestralidad relaciona el corpo, el cosmos e el caos numa relação que é em espiral, circular em espiral, nunca linear. A ancestralidade é o movimento do corpo ancestral. E esta ancestralidade, não tenho muito tempo, então vou um pouquinho mais rápido. Essa ancestralidade, eu quero apresentar muito rapidamente 4 princípios
de la ancestralidad africana que nos ajuda a entender esse complexo estético que estou trabalhando. Já perceberam ustedes que no trabalho com estética como uma especialização da filosofia a respeito do conceito del belo, del feio, del sublime, e também no trabalho com estética solamente como a expressão artística, como a obra de arte, seus criadores e suas interpretações. É isso também, pero é mais largo que isto. É estética como a primeira filosofia, como dijo em el início. Então, o princípio cosmogônico, cosmológico, como está acá, é justamente este caminho que vai del cosmo al cuerpo, del cuerpo al cosmos, passando por el caos. É quando el infinito, el nada, não é apresentado de maneira negativa, sino afirmativa. Ou seja, el infinito é alguma coisa que existe e não é solamente a negação del limite. El nada não é alguma coisa que não existe, justo o contrário, el nada existe antes que qualquer outra coisa. É a lógica do espaço vazio, é o espaço criativo por excelência. Uma coisa pode ser chamada de criativa quando, ou seja, a criação se dá quando o radado não está posto. Quando eu combino uma coisa criada com outra coisa criada, yo estoy, aunque en el paradigma del mismo, apenas haciendo reelaboraciones, pero del punto de vista cosmológico y cosmogónico, lo que tengo es el nada, el infinito, el espacio vacío, la escuridão, el misterio, el sagrado, como la fuente misma de la creación. O sea, donde aparece la novidad, la singularidad, lo que jamás tendría existido y que ahora pasa a tener parte en todo el cosmos, en todo el cuerpo. Não vou entrar nisto acá, nem acá, não há tempo. Acá sou eu em minha iniciação para sacerdote de Ifá, pero tampouco vou entrar acá agora e vou rapidamente para o princípio epistemológico. El princípio epistemológico, nosotros temos a ancestralidade como um paradigma de la produção del conhecimento. E acá há muitos movimentos. O universo negro africano é um universo dinâmico que permanentemente se movimenta, ringa, juega, se relaciona, ou seja, está sempre e sempre e sempre em movimento. Um movimento que quero destacar é o movimento de deriva, não somente de devir, mas de deriva. Nós temos um sentido negativo de deriva, como a pessoa que está perdida, sem rumo. Por exemplo, deriva em el mar, uma pessoa que perdeu a direção de sua navegação está ao sabor de los vientos e mares, não? Pero eu estou trabalhando acá sem negar esse sentido, uma perspectiva mais positiva, que existe mesmo a aventura do planeta, a aventura de los humanos, a aventura de todos os seres é uma aventura derivante. Nós estamos derivando por el espaço sideral. O planeta Terra se movimenta o tempo todo em movimentos de rotação e translação, que por sua vez se movimenta dentro de uma galáxia que tem como centralidade o Sol, que por sua vez se movimenta também, e há outras galáxias que se movimentam também e que se encontram de quando em vez e hace fusões de galáxias e que por sua vez giram em torno de buracos negros e assim vai. Todo o cosmos se movimenta, dança, gira. Para nós outros, o princípio epistemológico de la deriva é considerar esse movimento como a condição de la produção do conhecimento. La deriva, la criatividade, portanto, é sua principal norma. Não é o controle, como quiso o Ocidente, que criou na epistemologia do controle. Então, a política é o controle de los flujos sociales, a economia é o controle de los flujos materiales,
la psicanálise es el control de los flujos subjetivos, psíquicos, ¿no? O sea, es siempre una epistemología del control. Nosotros acá advogamos una epistemología de la libertad. Nosotros advogamos la creatividad como princípio e como norma, no el control. Entonces podemos avanzar rapidamente para el principio ético, político. Y aquí estamos en el paradigma ético, estético, cuando la ética es el contenido de la forma estética. Entonces, es imposible separar el ético de lo estético. A beleza não é cosmética, não é da lógica da aparência, mas a beleza é um valor. A beleza é uma atitude, portanto, do campo de la ética. A beleza, a estética, é um valor, é uma atitude em vista do bem viver da comunidade. E a ancestralidade, por si mesma, é pública, comunitária e política. Portanto, su ethos é um ethos político, porque é de natureza comunitária. Puxa regla é o valor ético como uma atitude em vista da alteridade, da promoção da alteridade, da emancipação de qualquer situação de dominação. E, por fim, temos acá o princípio estético. Este princípio estético, que é o que eu divagaria por mais tempo, vou hacerlo em menos de um minuto, é quando a unidade se apresenta como multiplicidade, ou seja, não há uma dicotomia, unidade e multiplicidade. O que há é uma correspondência, são princípios complementares, assim como o indivíduo e a sociedade são princípios complementares, não excludentes, assim como o negro e o branco são princípios complementares e não excludentes, assim como o masculino e feminino são princípios complementares e não excludentes. Ou seja, vocês entenderam? Estou abdicando, estou criticando o sistema binário ocidental, preto, branco, rico, pobre, norte, sul, adulto, criança, cis, trans, homem, mulher, e etc. Estou, então, criticando e tentando superar essa visão dicotômica, binária, para um princípio inclusivo de polos que, aunque sejam diversos, são complementares. E represento isso assim como a unidade é a multiplicidade. A multiplicidade é a unidade. Isto também é a fórmula de Exu que apresentei há pouco tempo. A poética é uma forma de existência, é uma maneira de existir em el mundo. Não é, como disse antes, uma escapatória do mundo, uma fuga por el encanto de devaneio. Não. É uma maneira de exercer a política, a economia, a epistemologia, o conhecimento. Ou seja, é uma maneira de existir e de reexistir, de reexistência. Porque também afirma a sabedoria como a junção, a junção, a composição entre a razão e a sensibilidade, da lógica com o amor, de la competência com a alegria. Ou seja, em la sabedoria, as coisas não estão distintas e separadas, mas as coisas estão relacionadas. O polo afirmativo e o polo negativo se relacionam em sua complexidade, sempre, sempre tentando apresentar uma unidade que só se apresenta como multiplicidade e não como totalidade. É muito importante isso, porque não resulta numa teoria totalitária, pero numa teoria derivante, de deriva, permanentemente criativa, permanentemente inacabada.
permanentemente nos convidando a todos nós outros, a todos nós, a continuar a criação da obra de Olodumare. Somos co-criadores do universo onde vivimos. Nós mesmos, temos a responsabilidade e a alegria de sermos nosotros mesmos os criadores de nosso mundo. Esto diz o princípio estético de uma ancestralidade que se só pode dizer de maneira poética e, portanto, também de maneira inclusiva, libre e alegre. Muchas gracias, señores, señoras. Perdón por ultrapasar por 5 minutos el tiempo que había me comprometido a hacer. Muchas gracias.